Queridos amigos, nesse momento em que nos reunimos em pensamento, vamos esquecer as tribulações do dia, buscar a nossa conexão com Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, expressando a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor nos concede em nossas vidas, que nos facilitam a caminhada. Bênçãos que por vezes passam despercebidas aos nossos olhos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento das nossas faculdades. Agradecemos a Jesus, amado Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos o seu Evangelho, os seus ensinamentos, os seus exemplos. E, sobretudo, também agradecemos a espiritualidade que está próxima de nós, em especial nossos mentores, nossos amigos, nossos guias espirituais, que nos intuem diariamente os nossos pensamentos e nos ajudam a tomar as melhores decisões, as melhores ações. E nessa noite possamos estar em sintonia com a espiritualidade maior, aprofundando nossos conhecimentos sobre essa doutrina bendita que tanto nos ensina e cabe a nós colocar em prática, buscando sermos pessoas mais humildes, mais caridosas, mais generosas, buscando compreender o nosso próximo, tendo a indulgência, enfim, colocando em prática aquilo que Jesus há 2000 anos veio nos ensinar e que tanto nós tentamos aprender. Pedimos ao amigo Dineu inspiração para que ele possa conduzir os nossos pensamentos, que os nossos corações sejam tocados, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Pedimos ainda que Jesus nos abençoe, permaneça conosco, pois precisamos muito de Ti, Mestre, que assim seja. Grato, Juliano. Eu reitero o pedido para que fechem os microfones e as câmeras também, porque isso melhora a qualidade da nossa transmissão. Este é um evangelho que deve encerrar as atividades da SELF, Sociedade Espírita Laços Fraternos. Então, nós abrimos o convite a muitos amigos, a muitos irmãos a que se fizessem presentes aqui conosco. Nós iremos estudar uma mensagem do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, e que daqui a pouco o Denis vai colocar na tela. Eu agradeço a Rádio Espírita do Paraná, que está nos transmitindo neste momento, e transmito meu olá, meu boa noite, minha gratidão aos ouvintes da Rádio Espírita do Paraná, inclusive porque ela está em conexão com a rede mundial de rádios espíritas, então as nossas singelas afirmativas, elas, digamos assim, são ouvidas mundo afora. Como o conteúdo é extenso, eu não tenho como ir abrindo para conversações e interrupções no decorrer da explicação, respeitando a opinião de todos, claro, lembrando que se trata
de ponto de vista, de coisas que foram estudadas e pensadas, e lembrando igualmente que o Espírito de Verdade é o codinome de Jesus Cristo durante a codificação, e que isso dá uma importância muito singular às mensagens, porque do tempo de Jesus tudo veio pela tradição oral, ao passo que na codificação espírita ele tomou a caneta na mão e pelos médiuns extremamente competentes e talentosos de Kardec, ele nos legou mensagens que merecem um estudo muito diferenciado. Nós temos Jesus com a caneta na mão, escrevendo para nós. Isso há de fazer, e até lembrando o grande poder de síntese das grandes almas, que Jesus conseguiu reunir toda a lei divina em amar a Deus sobretudo, e ao próximo como a si mesmo, e com poucas palavras ele resumiu toda a moral relevante: perdoa 70 vezes, 7 vezes, dai a César o que é de César, não deve atirar a primeira pedra aquele que não estiver sem pecados, ou seja, por comandos extremamente simples, e que quem decidiu seguir essas regras muito simples de perdão e de generosidade, com certeza já se libertou dos julgos terrenos, enquanto nós continuamos nossas experiências aqui. Então, Jesus vem escrever para nós, e isso é muito relevante. Então, nós vamos tentar estudar com a devida atenção, e agora eu peço que o Denis coloque a mensagem na tela, para que todos nós possamos lê-la, e na sequência eu vou tentar fazer uma interpretação dela. Perfeito. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis, alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Orai e amai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, Paris, 1861. Começando a que se dizer que essas palavras escritas ou ditas por qualquer outro ser que não Jesus Cristo seriam extremamente pretensiosas, tá? Mas Jesus pode falar tudo isso porque é verdade, né? Então, começando, né, com a primeira frase: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Reparem que as almas é que devem ser curadas. Embora ele tenha feito muitas curas físicas, ele não se apresenta como um médico para curar corpos. A medicina cuida dos corpos, ela trata dos efeitos. Mas Jesus está preocupado com os espíritos, sendo o equilíbrio dos corpos um reflexo. Cuidar da alma é cuidar da causa. A origem da enfermidade na alma, ela sempre Professor, em variadas formas.
eu peço que fechem os microfones. Que integra a doutrina espírita, mas não é o seu foco essencial. É um instrumento para a difusão do primordial, que é a mensagem da caridade. Afinal de contas, todos os que tiveram seus corpos curados por Jesus voltaram a enfermar e a morrer. Mesmo Lázaro, retirado do túmulo, voltou a ele no devido tempo. Já os que tiveram as almas curadas do egoísmo e do orgulho pacificaram-se para sempre. Os cientistas são os enviados de Jesus para fazer progredir a humanidade no campo científico, de conforto, etc. O Espiritismo ele tem um papel especial, que é o de curar as almas. E ele veio também revelado e sustentado por emissários de Jesus. Então prestem atenção, Jesus diz, eu sou o grande. Prestem atenção, o grande médico das almas. Prestem atenção no que eu falo, se querem se curar de fato. E reparem que ele diz, eu trouxe o remédio, não a cura. Não é paternalismo. Você vai ter de tomar o remédio. A cura é um problema pessoal e intransferível. Ele dá o remédio, toma quem deseja. E o Espiritismo é uma doutrina de liberdade. Esse remédio há de curar. Ele é eficiente, mas depende do interesse do enfermo moral. Nós temos a liberdade de continuar doentes ou tomar o remédio que o Cristo nos envia através do Espiritismo, que é colocar em prática as mensagens. Daí tem uma afirmativa muito interessante, que é os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Que coisa interessante, né? Jesus tem filhos prediletos, né? Mas há uma explicação para isso, né? É uma figura de linguagem de um contexto, né? Em um mundo de provas e expiações, os que sofrem, eles já estão pagando a conta. Eles estão em processo de retificação. Estão com disposição e condições íntimas de resolver seus problemas interiores. E querem sarar, querem crescer. Já o orgulhoso, que não deseja melhorar, ele não é forçado. A vida há lá no tempo devido. E ele despertará. Mas enquanto a dor não dobrar o orgulho e a arrogância e não o fizer fraco, ele não crescerá. Não terá condições de querer a cura das paixões e das ilusões. Vejam, os fracos, os que não se estão cegos de orgulho e de empáfia, os que não se acham fortes, os sensibilizados pela dor são os prediletos, por estarem com disposição de aprender. E alunos dispostos a aprender são os prediletos do professor. Deus não nos violenta a liberdade. Jesus também não o faz. Pelos livros nós psicografados, nós vemos que as caravanas de socorro da espiritualidade, elas não se ocupam dos revoltados, mas dos dispostos ao socorro e à disciplina necessária para tal. Quando as caravanas vão nas regiões tristes, no plano espiritual, elas não trazem todos, mas só aqueles que estão prontos. Então, filhos prediletos, Jesus tem por nós um profundo amor paternal, desinteressado e puro. Ele ama não pelo que somos, pelo que podemos oferecer, porque ele não precisa de absolutamente nada que possamos dar. Ele ama porque ama desinteressadamente. Ele criou o planeta para que nós crescêssemos na Terra para Deus. Venha salvá-los. Jesus aceitou os títulos de Salvador e de Mestre, mas salvar almas, no contexto correto, não é pegar para si todas as dores dela. Salvar as almas é educá-las, é ministrar conhecimentos,
e, mediante eles, auxiliar e retificar sentimento em conduta. E conduta é transformar-se em espírito bom. Então, a sua função, a função de Jesus é de mestre e educador. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Sobrecarregados com os fardos pesados das provas e expiações. Cada um tem suas dores. A vida perfeita na Terra não existe. Então vejam, mas é interessante pensar que nós seremos aliviados e consolados. Nós não vamos entregar o nosso fardo ao Cristo. Não tem paternalismo. Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um compromisso com a conduta correta. Ele traz consolo, porque ele explica a transitoriedade da situação dolorosa e mostra que qualquer que seja a situação triste que nós vivamos na Terra, ela se destina a produzir uma grande felicidade. A doutrina dá forças, o que produz alívio. E ela também explica e dá esperança, o que consola. Em termos de vida imortal, vai passar rápido e seremos felizes logo adiante. Mais maduros, fortes e depurados, com a consciência tranquila. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Então não adianta procurar fora de Jesus e da prática de seus ensinos a força para sustentar os fardos e a consolação para seguir tranquilo em meio à tormenta. E não adianta tentar passar o fardo para outros. Não tem como contratar carregadores em termos de vida imortal e de caminhada para a felicidade espiritual. Não tem saída rápida pela direita, tá? É fazer o que o Cristo falou e que o Espiritismo vem deixar claro. As ilusões e os prazeres do mundo, os divertimentos, eles não exoneram e nem consolam. No máximo, eles anestesiam. Então, só o esclarecimento do pensamento do Cristo na lógica espírita logra consolar realmente. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Então veja, Deus dirige, Deus é a inteligência cósmica. O Deus que o Espiritismo apresenta é uma inteligência cósmica suprema, infinita em seus atributos. Então a ordem cósmica está funcionando no derradeiro instante em favor dos espíritos endurecidos que não conseguiram seguir as lições singelas do Cristo. O Espiritismo é uma revelação. Ele surgiu na Terra por determinação divina. E vejam, um supremo apelo. Não vai ter nada maior, mais contundente, mais claro por parte da divindade para que nós nos retifiquemos moralmente. Nós estamos em um mundo de provas, mas nós fazemos provas com consulta. A doutrina espírita tem as respostas de uma forma muito minuciada. Ela explica com clareza, sem figuras de linguagem, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou. E ele próprio disse que ele não podia falar tudo, mas que no devido tempo viria o Consolador, que explicaria o que ele havia dito, recordaria o que ele havia dito e falaria o que ele não pôde falar. Então, é o supremo apelo da ordem cósmica. Ou a mensagem espírita nos transforma e moraliza, ou só restará o degredo a mundos inferiores, para sermos trabalhados pelo sofrimento. Nada de racional
ou mais claro haverá de surgir. A Terra avançará para uma regeneração e paz, enquanto quem não acompanhar o bonde do progresso terá de ir a um outro mundo de provas e expiações, ou mesmo ao mundo inferior, para receber os choques necessários à dureza do coração. Em suma, pelo bem é agora ou agora. E o apelo é aos corações, não é somente ao cérebro, porque a mensagem é tão clara, tão lógica, que ela deve tocar o sentimento, ela deve fazer nascer o profundo desejo do bem. É a razão modificando o coração em uma interação positiva. Então, o coração tem de participar. Não é um mero elucubrar racional, disputas sobre interpretações. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de São Vicente de Paulo que diz que os fenômenos espíritas se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis, né? Porque, na verdade, quem era um pouquinho mais doce conseguiu seguir as orientações do Cristo, ou depois por São Francisco de Assis e de tantos emissários que ele enviou. Nós demoramos para amadurecer e nós precisamos de uma mensagem absolutamente clara. Então, o Espiritismo é o apelo supremo. Escutai-o. Então, vejam, prestem atenção. Não é ler superficialmente, não é assistir palestras e tomar passe, mas é estudar profundamente. Extirpadas sejam de vossas almas doloridas a impunidade, a mentira, o erro, a incredulidade. Aqui nós temos 4 vícios, tá? Um deles diz respeito ao sentimento e 3 dizem respeito à crença, tá? Então, mas vamos começar por vossas almas doloridas. Então, nós não estamos bem, tanto que estamos sofrendo, tá? E as doenças que nos afligem são impiedade, mentira, erro, incredulidade. A impiedade refere-se ao sentimento. Lembremos que piedade, ela pode ter o sentido de unção religiosa ou de compaixão. E aí ela está sendo usada no sentido de compaixão, que é você se deixar tocar pela dor do próximo, você se aproximar emocionalmente de quem sofre, para que isso faça brotar em você o desejo de livrar do sofrimento, o próximo. Porque se a dor do outro me faz sofrer e eu quero ser feliz, é natural que eu busque que o outro também seja feliz. Então, a impiedade, a piedade, ela é a precursora da caridade, ela é o primeiro passo da caridade. E a caridade é que faz a salvação, segundo o Espiritismo ensina. Então, a piedade, ela é precursora da caridade e faz surgir todas as outras virtudes, como abnegação, renúncia, tudo isso ao ter o sentimento tocado pela miséria alheia. Porque nós somos conduzidos pelo sentimento e não pela razão, embora nós pensemos o contrário. O sentimento conduz o homem, estabelece os fins que ele almeja. O sentimento define quem eu sou e para onde eu vou. A razão, ela fornece meios para que eu atinja os fins, mas o coração é que determina os fins. Então, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. O coração é que confere o valor, que valoriza e desvaloriza as coisas. Então, eu estou com preguiça, eu quero ficar em casa, eu gosto de ficar sozinho. As coisas que eu gosto de fazer determinam até a minha profissão, as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu caso, os meus amigos. Então, é preciso extirpar a causa da dor.
E a causa mais pungente é o sentimento de impiedade, porque o sentimento nos dirige na vida. E a impiedade, a falta de empatia com o sofrimento alheio, é que nos torna egoístas, distantes e insensíveis. Se eu quero viver a caridade, eu preciso resolver esse plano, tá? E esse é o plano do sentimento. Mas nós também temos o plano das crenças, que é tratado aí. Porque eu também preciso solucionar as minhas crenças. E as crenças, elas são muito importantes para determinar quem somos. Porque as emoções, ou seja, os sentimentos, e as crenças, são elas que dirigem e conduzem o homem, fazem-no acreditar ao longo da vida. Então, veja, mentira e erro são elementos que geram incredulidade, tá? Então, a mentira e o erro, elas geram a incredulidade. Então, extirpados sejam a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. A mentira e o erro são elementos que geram a incredulidade, que fazem fraca a minha crença. Então, porque vejam, nós vemos políticos mentindo e errando, e perdemos a crença nos homens e nas instituições que representam. A crença, ela não se sustenta na base da mentira e do erro. Por exemplo, inferno e demônio são conceitos que perderam a força ao serem confrontados com a razão. E aí, porque eram fantasias. E a incredulidade surgiu como resultado dessas fantasias. Então, mentira e erro geram incredulidade. Eu acredito que basta receber um sacramento para ir para o paraíso. Ou que, se eu matar em defesa da fé, eu irei para o paraíso com direito a 70 virgens. Eu morro e nada acontece. Minha fé se embasava em uma mentira. Eu posso me tornar um descrente contumaz em propostas religiosas. E talvez isso explique tantas pessoas que têm tão profunda aversão à ideia da fé. Erro e mentira prejudicam a crença, prejudicam a fé. Eu preciso acreditar em Deus, no progresso, na vitória do bem. Mas para isso eu preciso abandonar erros e mentiras. O Espiritismo, com sua base racional, ele extirpa mentiras e erros, tá? E ajuda a ter uma crença firme e inabalável. Com ele, eu me livro da impiedade e da incredulidade, que são frutos da mentira e do erro, e ganho forças para trilhar o caminho ascendente da evolução, suportar meus fardos. Então, uma vez com o sentimento, que é a fraternidade, e a crença, que é a fé em Deus, na justiça divina, na reencarnação, no progresso, na felicidade possível, com tudo isso resolvido e firme, eu consigo mudar minha conduta. Eu tenho forças para ser o que devo ser. E esses vícios de que nós falamos, eles são monstros que sugam o mais puro sangue, o vosso mais puro sangue. Ou seja, são monstros que nos debilitam, que fazem com que nós percamos as forças para ser melhores. Na impiedade e na incredulidade, a alma é fraca, ela adoece, surgem chagas mortais. Falta de vontade de crescer moralmente, desânimo, é a morte moral, chagas quase sempre mortais. Então é o abandono do ideal de ser melhor, de ser bom, de ser fraterno, de ser digno. A descrença, ela mata os ideais e faz com que as forças feneçam. Para que esforço se tudo acaba com o túmulo? Se para ser feliz, se para ir para o céu, despende só de rituais,
Porque o esforço em ser virtuoso, sacrifício, abnegação, caridade, ser honesto entre desonesto, suportar uma enfermidade muito longa e não cometer suicídio. A crença firme, ela ajuda a vencer a impiedade. Há uma razão para que eu dulcifique meu íntimo, para que eu preste atenção à dor alheia. Virtudes trazem felicidade. Se eu acredito firmemente nisso, que quanto melhor eu for, mais feliz eu vou ser, eu vou me esforçar em ser melhor a cada dia. O sentimento, ele é determinante, mas ele nunca age sozinho, porque a crença pode renovar o sentimento. Eu não gosto de alguém, mas minha crença faz com que eu compreenda a necessidade de agir com fraternidade e ser fraterno, considerar os homens como irmãos. Então, eu me convenço da importância de melhorar, de olhar com piedade a criatura que me irrita. Então, é a minha crença que traz a renovação para o meu sentir. Então, vejam, o sentimento renova as crenças e as crenças renovam os sentimentos. Crença e sentimentos são muito importantes. Nós precisamos cuidar dos dois. Mas é muito mais fácil seguir os sentimentos. Então eu preciso estar muito atento a eles. O que eu realmente gosto de fazer? Quem eu sou? Né? Eu quero ser bom ou bonito? Eu quero ser digno ou rico? Então, o desejo, o querer profundo do meu coração, ele dá o tom da minha existência. Então, a crença, ela não pode ter componentes de mentira e de erro. Senão, ela não se sustenta. O espiritismo, ao se apoiar em critérios científicos em grande medida, ele possibilita crenças fortes, mesmo inabaláveis. Então, às vezes, na falta de um sentimento firme e doce por alguém, tá? Na falta de um sentimento, uma vontade de realmente de ser melhor em determinado sentido, a razão, no sentido da crença, ela vem me socorrer. Ela diz como eu devo ser. E eu acreditando naquilo, eu luto para mudar o meu sentimento. Então, são dois elementos fundamentais na determinação da conduta: emoções e crença. Emoções e crenças, elas interagem. Quando eu cuido da emoção e da crença, a conduta ela surge equilibrada como resultado natural. A crença, ela faz surgir a necessidade íntima de agir corretamente. E o sentimento facilita suportar agruras e persistir na conduta correta. Afinal de contas, eu tolero com facilidade equívocos de seres a quem eu amo realmente, ao passo que eu tenho uma tendência a ser severo e impaciente com os que me desagradam. Então, primeiro é preciso cuidar do coração. Porque vejam, um materialista ou um religioso piedoso, embora com crenças equivocadas, matam, não ferem, não prejudicam o semelhante. A piedade é o principal, mas em termos de vida imortal e de combustível para progresso, não é suficiente. Para ir além, para ser muito útil, para realmente se afinar com o progresso e aguentar firme os embates da vida, é preciso que a mentira e o erro sejam suprimidos para surgir uma fé firme e operosa, que embase ações positivas no bem. Nós podemos até refletir que, em termos de perispírito, tá? Perispíritos são fluidos que se agregam em torno de um princípio inteligente, de acordo com a intimidade dele. Quando o espírito é impiedoso, mentiroso e descrente, ele atrai fluidos doentios. Ele se torna doente, digamos como se fosse o sangue dele, tá?
é o mais puro sangue que degenera, tá? Então, o perispírito se torna denso, se torna enfermo, suas faculdades são limitadas, ele se torna muito materializado. Outra frase importante, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Vejam que interessante, que no futuro significa que nós não fazemos isso agora. Ainda não estamos fazendo. Tá? Então, que no futuro, primeiro, humildes, humildade, o sentido correto da palavra não é se achar um coitado, não é achar que não tem valor. E nesse sentido, lembremos que Jesus, quando o chamaram de bom, ele não aceitou, ele disse, bom, só Deus o é. Mas quando o chamaram de mestre, ele disse, chamais-me de mestre e fazei o bem, pois eu o sou. Então ele reconhecia ser mestre, porque ele era mesmo, né? Então, ser humilde não quer dizer que eu me ache um coitado e que eu negue o que eu tenho de bom. Humildade é reconhecer a própria realidade, as nossas fragilidades e as conquistas. E a humildade é uma virtude dos sábios, porque quanto mais um espírito evolui, mais ele reconhece a sabedoria divina e que é preciso se submeter à vontade de Deus, que sempre sabe mais. Afinal, Deus é a inteligência suprema do universo. Não existe a menor possibilidade de eu estar certo e Deus estar errado. Então, nós precisamos ter submissão ao Criador. Submissão é a decisão livre de aceitar a vontade de Deus. Não é uma conduta do burro que obedece por ignorância. Então, é no futuro, após percorrer o caminho anterior, que nós vamos conquistar isso, de submissão ao Criador. Então, primeiro, é preciso conquistar a piedade, é preciso dominar o sentimento, é preciso crescer em entendimento, se libertar do erro, da mentira. Daí é preciso adquirir uma crença firme, embasada na razão, iluminada pelo sentimento. Após tudo isso, eu consigo reunir elementos para me submeter conscientemente à vontade de Deus, humildemente. Os homens são essencialmente iguais entre si, mas Deus é sempre superior. Então, ele sabe melhor o que devo fazer. Eu ajusto a minha vontade à dele. Como Jesus disse, eu não faço a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Então, eu reconheço, isso é o uso mais profundo e mais sábio da liberdade. Escolher querer o que Deus quer para nós. Escolher cumprir as leis divinas. Então, eu reconheço a bobagem, que é a rebeldia, e passo a praticar as leis divinas com alegria, não é com tristeza. E o reconhecimento de que é o melhor caminho. Não é opressão, mas é a alegria de fazer a vontade de Deus. É o tal do júbilo de servir. E o resultado de tudo isso traz a felicidade. Porque na questão número 614 do Livro dos Espíritos diz que as leis divinas, elas são feitas para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então é preciso sentir a beleza de ser humilde. E ser humilde ao Criador. Não basta acreditar uma coisa cerebrina. É preciso sentir, porque ao sentir, ao ser algo assim muito profundo, nós ganhamos forças e nós seguimos em paz, mesmo por entre dificuldades, sem eliminar os tais monstros de impiedade, mentira, erro e incredulidade. Nós não atingimos a meta, nós não viramos bons espíritos, nós não nos libertamos de encarnações dolorosas, porque não há como cumprir as leis divinas e ser impiedoso ou mesmo descrente ao mesmo tempo. Amai
e orai. Porque sem amor tem-se dificuldade de sintonizar com a espiritualidade superior. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Veja, sede dóceis, sem rebeldia. Aceitar as inspirações que vêm dos espíritos para que sejamos bondosos, dignos, fraternos. O dócil cede, entrega-se, ao passo que o orgulhoso, ele se rebela. Daí diz, invocai-o do fundo do vosso coração. Ou seja, invocai-o, é invocar, é clamar a Deus com sinceridade, rogando ajuda para que nós façamos esse processo de libertação, que nós consigamos nos libertar desses 4 vícios, rogando que Ele nos conceda ajuda, forças, entendimento, coragem, discernimento. E daí tem uma frase interessante. Ele, então, vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Reparem que também aí há um grande elemento de liberdade, tá? Porque me chamastes. Se a gente não chama, se a gente não clama por essa presença que nos ajude na transformação íntima, é porque nós estamos satisfeitos com o que estamos vivendo. E a liberdade, a lei de liberdade, deixa que nós sigamos assim por muito tempo. Embora lembrando que as leis divinas se entrelaçam, então tem a lei de liberdade, mas também tem a lei do progresso. Se nós prosseguimos muito tempo com a liberdade e não avançar, chega um momento em que são providenciadas para nós encarnações que nos forcem ao desapego e ao entendimento. Então, se chamei, é por estar predisposto à aprendizagem. Eu quero aprender. Por isso eu chamo o grande mestre. E vejam que ele dá uma promessa. Se a gente chamar do fundo do coração, ele diz, eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. Então eu quero aprender. Eu chamo o grande mestre e ele me promete. Se me chamar do fundo do coração, eu vou te auxiliar. Né? Então é preciso querer, pois a liberdade vigora no universo. Quem está satisfeito com a própria imperfeição não clama por um professor e por um orientador. Eu quero melhorar. Eu clamo pelo Cristo e ele se faz presente na figura de seus emissários. Então, o socorro espiritual, ele nunca falha para quem realmente deseja. Amigos, acabei terminando mais cedo do que eu previa, com hacker e tudo. Achei que ia demorar mais, acabou sendo mais rápido. Então, de repente, né? Bom, primeiro antes de tudo, até porque a Rádio Espírita está nos transmitindo, eu peço a Cláudia, que é a administradora da CELF, que ela tome a palavra e fale o que ela tem para falar. Então, gente, primeiro eu quero agradecer, Dineu, por ter oportunizado, né, esse acesso numa fala e num evento que a princípio ia ser mais individual, mais restrito, né, ao seu grupo. Agradeço muito, né, que você tenha disponibilizado para que todos da CELF pudessem participar desse momento. Né? A gente já vive dias tão difíceis agora, né, diferentes, né?
esse 2020 vai ficar marcado assim, né, na vida de todo mundo, né? Vai ficar marcado na história. Foi um ano de perdas, né? Desafios, né? Vidas viraram números, dados estatísticos, né? Nos noticiários. Né? Muitas pessoas não puderam nem se despedir, né? De seus entes queridos, ou passaram sozinhas, né? Por momentos de aflição e angústia, né? Pessoas próximas da gente, né? Próximo de muitas pessoas, né? Que frequentam a CEL, né? Então, esse momento difícil ficou muito ao nosso lado, né? Aconteceu com o nosso vizinho, com o nosso parente, né? Então, é muito importante conseguir fechar o ano, assim, com essas palavras, com essa mensagem, né? De esperança, né? De bom ânimo, né? De não sem luta, não sem resiliência, sem resignação, sem esforço, né? E apesar de tudo também, a gente não pode entender como um momento só vendo o lado ruim desses momentos, né? Porque assim, eu creio muito, e pessoalmente, né, que a gente também tem o que tirar de bom de toda essa história, né? São pais que puderam estar mais presentes, né, na vida de seus filhos, casais que fortaleceram os laços, o reconhecimento que muita gente passou a ter do valor da amizade, do toque, da presença, né? E que a gente fez? A gente voltou a cozinhar em casa, experimentar receitas, né? Começamos a questionar a qualidade do que a gente consumia, né? Tanto material quanto espiritual, né? Aprendemos a consumir menos também, né? Fazer refeições em famílias, né? Quantas famílias já não faziam mais esse tipo de coisa, almoçar junto, jantar junto, né? A necessidade do ajuste de conduta também é uma possibilidade que se apresentou, né? Que foi percebida, né? Pois a gente teve mais tempo com a gente, com os nossos, né? E ele poder se perceber melhor, né? Essas são conquistas, né? Que a gente teve para toda essa vida, né? E para outras tantas, né? Que virão. Eu penso assim que, como muitas residências que foram reformadas agora nesse período, pois as pessoas ficaram mais em casas e puderam perceber mais a sua casa, viver mais nela, também a gente, no íntimo, começou a fazer isso, né? Começou a se olhar mais, né? E perceber essa necessidade de uma reforma íntima, né? Isso para quem estava atento a esses sinais, a essas percepções, né? Então, a pandemia ainda está aí, né? E 2021 não vai começar da forma como a gente gostaria, como a gente planejou lá em março, né? Voltando ao normal. Ainda vai mais um tempo, né? Até que tudo isso se ajeite, né? Mas a gente precisa fechar o ano com esperança, com resignação, resiliência, fortalecidos, né? Para sair mais fortalecidos. Então, eu quero aproveitar esse momento assim para agradecer cada irmão, irmã da Selfie, né, que mantiveram seus grupos no formato virtual, né, superando dificuldades tecnológicas que muitos tinham, né, e outras mais que apareceram, né, e não desanimaram, né. Então, a Selfie como instituição, né, não a física, né, mas aquela que permite que a doutrina se fortaleça, né, nos nossos corações, ela precisa do nosso comprometimento, né? Precisa que nós não desistamos ante qualquer dificuldade, né?
esse tempo difícil vai passar, né? Mas enquanto isso não acontece, que a gente saiba aproveitar os recursos disponíveis para manter e fortalecer os laços, né? Os laços fraternos, né? Que nos unem. Por isso, é um pedido assim que a gente faz, né? Que a instituição faz, que na medida do possível ajude seu grupo a se manter, né? A se fortalecer, né? Não vamos permitir que outros compromissos ou interesses ocupem esse espaço que era da self na nossa vida, né? Se o seu grupo está se reunindo virtualmente, né, nas reuniões virtuais, participe, né? Mantenha esse horário que antes já era reservado, né, para as reuniões presenciais, né? Prestigie quem está organizando e coordenando os estudos, né? Isso vai fazer com que a gente volte para uma self mais fortalecida, que supera dificuldades, né? Qualquer que seja a dificuldade, certo? Logo, logo a gente retorna, né? Isso é o que todo mundo espera, né? Por isso que a gente ora, a gente pede, né? E que voltemos mais fortes, mais conscientes e, quem sabe, melhores, né? Então, todos os nós colaboradores que fazem parte da equipe de trabalho da Self, né? A gente deseja, né, a todos um Natal cheio de esperança, de fraternidade, né? E que possamos nos reencontrar em breve, né? Agora eu abro um espaço, não sei se dá tempo, eu creio que dá, se alguém quiser se manifestar, né? Falar alguma coisa, e depois eu vou encerrar com uma prece. Talvez o fato de saber que estamos na rádio iniba um pouco as pessoas. Né? Verdade. Mas quem quiser se manifestar, faz de conta que não estamos assim tão abertos, né? Estamos num grupo de estudo. Eu agradeço a presença de tanta gente, né? Mais de 50 pessoas se fizeram presentes aqui no grupo, e eu espero que as reflexões tenham sido úteis e que possamos pensar a respeito delas, entende? Porque se Jesus se dispôs a escrever, é porque é algo assim de relevante que nós devemos refletir a respeito e que não nos privemos de refletir longamente sobre essas mensagens que digamos assim, se distribuem ao longo de toda a codificação. De minha parte, agradeço a presença de todos, desejo-lhes um Natal abençoado. Eu os parabenizo por estarem aqui firmes e fortes depois de um ano tão desafiador, e Deus os ajude que 2021 seja um ano de paz, né? Um ano leve depois de tanta turbulência, em que depois de passarmos tantas dificuldades, os percalços do dia a dia nos pareçam tão banais e simples, que a paz já comece realmente a se instaurar em nossos corações, que já tenhamos um aprendizado, que tenhamos aprendido a contar as nossas bênçãos. Eu me despeço, uma boa noite a todos. Então, eu agradeço também a todos, né? E vamos encerrar com uma prece, então. Recentemente eu recebi uma mensagem em oração, né? Que era muito, muito linda, assim, muito oportuna para esse momento. Vou dizê-la nas minhas palavras, né? Mas reflete muito, assim, os nossos desejos para o Natal. Né? Senhor, que eu possa, nesse Natal, enfeitar todas as árvores do mundo, com frutos que alimentem o corpo e a alma de meus semelhantes. Que eu, Senhor, neste Natal, possa contribuir para que cada desabrigado tenha um local digno de se viver.
que eu, Senhor, com minhas ações, dê o exemplo da não violência e da tolerância. Que eu, Senhor, tenha um coração grande e a alma pura para abrigar os que concordam e principalmente os que discordam de mim. Que eu, Senhor, neste Natal, presenteie o mundo, tornando o ser humano menos egoísta e mais humilde, pedindo menos para mim e mais para o meu semelhante. Que eu, Senhor, neste Natal, saiba agradecer por tantas bênçãos recebidas, em especial pelas dificuldades que vieram para me ensinar e, com o passar do tempo, vão construir dentro do meu peito, da minha alma, um abrigo seguro para a fé que eu carrego e alimento. E por fim, que eu entenda, Senhor, que o verdadeiro Natal está em cada dia de minha existência digna e amorosa, com caridade e fraternidade, que o nosso Natal seja abençoado e iluminado. Assim seja.